Olá, olá você que está me seguindo na minha página do YouTube, Jorge Augusto Silva, o Cristão Feliz. A paz de Jesus a você que me segue, né? E hoje, depois de um mês, né, de um tempo, Deus colocou no meu coração de eu voltar a postar vídeos, né? Só que agora sem o canto, né? Só com a questão da, da Bíblia. Essa Bíblia aqui foi a Bíblia da minha internação. Ainda estão com as coisas que a minha filha me deu, que eu passei no hospital. Mas hoje eu vou fazer dois vídeos. Um vídeo contando agora sobre a minha caminhada espiritual, porque às vezes a internet era uma terra, sem de ninguém, né? Ninguém conhece ninguém. E a palavra do Senhor diz que pelos frutos conhecereis a árvore, né? Então, agora eu vou falar sobre a minha chamada ministerial, a minha chamada ministerial, e depois eu vou contar do meu testemunho de vida, algumas coisas pontuais que Deus fez na minha vida, e que você fique ligado, que eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Eu não quero falar de mim, mas do que Deus fez na minha vida, né? Foram coisas inefáveis, coisas muito sublimes, muito puras, e eu quero repartir com você. Bom, vamos lá. Hoje, agora, nesse vídeo de agora, eu vim falar sobre o meu chamado ministerial. Eu comecei numa denominação, antes de eu entrar para a Igreja Cristo Vive. Eu comecei na Universal, né? Eu não nasci num lar evangélico. A minha irmã e minha madrinha se converteram ao Senhor Jesus. Então, antes dos 4 anos, né, nós adentramos a Igreja Universal. E ali Deus mudou a vida da minha madrinha e mudou a vida da minha irmã Usana, que foi a minha profeta, né? E passamos um breve tempo lá, minha madrinha e minha irmã foram obreiras, e eu comecei a crescer num lar evangélico. Tirou-se aquele pensamento do catolicismo, com todo respeito, tirou-se o pensamento do umbandismo, né? E Deus começou a incutir a palavra de Jesus na vida da minha família. Bom, na minha casa era eu, a minha mãe, Dona Idalice, minha grande mãe, que me criou desde pequeno, porque minha outra mãe trabalhava fora, minha mãe biológica é realmente minha mãe, e a tia da minha mãe, que é essa minha mãe que me criou, né, me pegou para me criar desde pequeno. Então, porque a tia da minha mãe da Alice, tinha duas filhas, então eu fiquei como o reizinho da casa, né? Eu sou nascido e criado em Realengo, sou de Realengo, ali da SEAB, da Rua A, no bloco 35. E eu, ali naquele lugar, meu pai não conhecia Jesus, meu pai bebia e fumava bastante. E minha mãe também não conhecia Jesus. Então, minha irmã e minha madrinha foram, que morava junto com a gente também, que é a minha tia de sangue, foram para a Igreja Universal, e de lá nós passamos um breve tempo. Elas foram obreiras da Universal, naqueles idos tempos da Universal, da Igreja de Botafogo, São Clemente, logo o começo da Universal. Então, só que a igreja base era em Realengo, né? Chamado Cinepax, né? E de lá, nos idos dos anos 90, a minha irmã e a minha madrinha ouviram a pregação do apóstolo Miguel Ângelo,
uma pregação renovadora, uma pregação de graça e de verdade, trazendo a graça, a revelação da graça. E Deus incutiu delas irem num culto, não sei se foi em 92 ou 93, mais ou menos. E aí Deus, através de um movimento, mudou a gente de igreja, né? E minha irmã e a minha madrinha foram para a Igreja Cristo Vive, e lá eu comecei a galgar as minhas... Ali foi o começo do meu ministério, né? Então eu era muito adolescente. Eu tenho uma outra irmã também, Ana Paula, uma irmã um pouco mais velha, mas 15 anos mais velha que eu. Então era minhas duas irmãs, minha madrinha, eu, minha mãe, a minha outra mãe que é a minha mãe biológica, e meu pai, né, meu padrinho, né, que me criou também com muito amor, com muito carinho. Então começamos na Igreja Cristo Vive e por lá ficamos. Minha mãe em 98 veio a falecer de um infarto em casa, a minha mãe Dalice, que me criou. E aí, né, abriu-se uma lacuna, mas continuamos na igreja, firmes. E eu sempre via o ministério de louvor, que é o meu ministério, ao qual Deus me deu o talento e Deus me deu o dom. E eu via vários ministros de louvor ali em cima do altar, pastor Malafaia, pastor Regis e outros ali, pastora Meire, pastor Joran, que foram ministros ali de louvor, pastora Cláudia e pastora Ludmila e outros baluartes ali que passaram por ali. Eu nunca me inteirei no ministério de louvor. E lá pro começo dos anos de 2005, 2006, foi a época que eu adentrei o quartel, que eu servi no Exército Brasileiro, eu comecei a tomar prumo e me interessar sobre as questões de Jesus, né? E através de uma profecia, minha irmã vendo o DVD Esperança, lá na Bahia, do Diante do Trono, um rapaz estava louvando e a minha irmã falou assim, ó, te vejo a imagem daquele rapaz reflete a sua imagem e você vai dar muito frutos no ministério de louvor. Eu falei, eu? Ela falou, você. E aquele dia ficou marcado na minha vida. Se eu ver o DVD hoje, eu lembro até o rapaz que ela falou, e ela profetizou na minha vida que eu iria dar frutos para Deus naquele ministério. Então, eu comecei a me interessar e eu comecei a ir nos cultos dia de domingo sozinho para a igreja. E havia um grupo que toda vez se reunia no final dos cultos, para se reunir, né, com roupa normal, E eu comecei a olhar aquilo e aquilo começou a arder dentro do meu coração, arder ardentemente. E passou-se o domingo, aquilo vai, e eu não fui. Acabou o culto, eu vim para casa almoçar, mas aquilo ficou ardendo no meu coração. Passou o segundo domingo e estão lá de novo orando. e Deus falou, vai. E eu também não fui. No terceiro domingo que eu fui, porque eu tinha uma escala do quartel, no terceiro domingo eu me interessei. Eu subi, estava orando e eu estava ali na antiga... Agora é tudo diferente, agora tá granito ali, mas antigamente era um tapete vermelho. Não, na época ainda já era um pouco granito também. Na Cristo Vive. E ali
eu me achegando ali, o pessoal tava orando, e o pastor lá, o pastor Anderson, tamo junto, pastor Anderson, a quem eu tenho tanto apreço, tanto carinho, um pastor de Deus, uma pessoa de Deus, Anderson Gustavo, procura aí no, no YouTube, pastor Anderson Gustavo, ele tem uma página de louvores, ele compõe também, ele já produziu CDs, e ele falou, sobe aí, vamos orar com a gente, e eu me interessei. Liguei para casa, né? Antigamente tinha aquele tijolão da Siemens, da Nokia, aquele celular com tela amarela, com o joguinho da cobrinha. E eu liguei para minha casa, eu falei, minha irmã, eu vou ficar aqui na igreja. Minha irmã, como? Tu vai ficar na igreja? Eu falei, vou. Eu falei, não, porque eu me interessei aqui e eu tô orando aqui com o pessoal, eu vou ficar um pouco mais, eu não sei do que se trata, mas depois eu te falo. E a partir dali, era um coral que estava se formando. Era o coral Sonavax. O coral a qual eu comecei como corista, sem saber voz, sem saber nada. E era um coral que eu comecei, um coral que começou sem roupa, sem bata, sem nada. E o coral, começamos com um grupo pequeno, e cada domingo a gente foi se reunindo para orar, se reunindo para orar, se reunindo para orar. E a gente começou a ensaiar músicas, e o coral foi tomando forma, hoje é um coral grandioso, é um coral que está dando realmente frutos na Igreja de Cristo Vive, e perdura até hoje, porque Deus falou no coração do meu amigo e irmão Anderson Gustavo, pastor Anderson, e Deus tem os seus planos e os seus caminhos, né, para a nossa vida. Então, eu comecei a frutificar naquele coral, comecei a crescer no coral, a ficar ali ouvindo as vozes, a pegar as vozes, né, porque eu sou autodidata, eu não sei nada de teoria musical, de partitura. Então eu comecei naquele coral. E Deus me abençoou bastante. Depois a minha irmã entrou no coral, Ana Paula, minha irmã, veio pro coral também fazer parte. E formamos uma família, né? E depois do coral, eu fui pro back vocal. Foi um desafio muito grande, porque eu não sabia fazer a voz de tenor, e Deus me concedeu essa honra, e estava faltando tenor, né? Porque só tinha um tenor, que era o saudoso Barbosa, a quem eu devo toda a honra e toda a glória. Honra a sua vida, Barbosa, onde você estiver, saudoso Barbosa, que me recebeu de braços abertos, me ensinou muita coisa, é um fera, era corista em corais universitários, coral em faculdade, estudava muito, era um corista de primeira realmente, e ali eu comecei, quando eu entrei, né, a Tânia deve lembrar disso, Jorge, você veio, eu lembro até hoje, nunca vou me esquecer a recepção. Nós estávamos precisando de homens realmente, porque realmente tinham vários sopranos e contraltos, e faltava realmente homens dispostos a, a cantar no back vocal. E eu comecei ali, né? E eu comecei a frutificar para Deus. E eu fui dando os primeiros passos nos ensaios das quintas-feiras. Eu fui galgando, com calma, com carinho, passei anos afim back vocal. Depois que eu entrei no ministério do back vocal, eu fui ali ouvindo com Barbosa. Barbosa me ensina com total humildade, isso é humildade. Eu não sei, Barbosa, ouve aí eu fazendo, depois você faz. Barbosa sempre com a sua mansidão, sempre com o seu domínio próprio. E foi algo assim tremendo. Eu comecei a fluir, comecei a dar frutos ali no ministério.
Eu conheci ali no back vocal a minha primeira esposa, Cristina, a qual nós temos uma filha, Esther, e Deus começou a nos abençoar ali no coral. Do coral, depois de anos no coral e no back vocal, no coral Sonavox e no back vocal, o meu líder do louvor, Sérgio Silveira, ao qual eu devo toda a honra, sua vida, toda a glória. Deus diz que dá honra a quem merece honra. Sérgio Silveira, que foi o meu mentor na música. Tudo que eu sei de música eu devo à vida dele. E ele me chamou porque eu creio que os dons e as chamadas são irrevogáveis. Quando Deus tem um plano para a nossa vida, Ele nos capacita, nos orienta, Ele nos dá os utensílios, né? E quando Ele chama, a gente não deve... Quando a gente coloca a mão no arado, a gente não olha para trás. E Ele perguntou se eu estava... Não perguntou, Ele me arguiu, né? Eu e mais outros 3, que foi o Cristiano e o Rafael, se nós queríamos ascender ao ministério de louvor, a ser ministros de louvor. E eu fiquei um pouco titubeante, né? Mas eu fui, pela fé. Não sabia se eu tinha o dom, porque eu nunca me vi ali em cima do altar ministrando. E eu fui. Começamos a ter aula de postura, começamos a ter aula de técnicas vocais, de divisão de vozes, de postura em cima do altar, como se postar, como se reverenciar a igreja e tudo mais. Começamos a ter um aulão, né? E aí nós 3, né, começamos a querer ter o aulão e começamos a ser inseridos aos poucos no Ministério de Louvor, na ministração. E depois de um tempo eu comecei a ministrar. Só que quando você começa a ministrar, né, e eu tinha um talento, começa a surgir os elogios, isso eu tenho que ter muito cuidado. Você que canta, você que louva, tem que ter bastante cuidado, que quando nós cantamos e louvamos a Deus, os elogios têm que ser para Deus. Quando uma pessoa ela fala muito dela e esquece de Deus, é porque tem algum problema. E por causa da efusividade dos elogios, que eu cantava demais, que não sei o que, aquele orgulho foi começando a tocar no meu coração, eu comecei a me engrandecer. E aí Deus baixou a minha bola. E aí teve várias situações na minha vida. Eu saí do ministério, me separei matrimonialmente. E eu fiquei quase 11 anos, 12 anos longe do ministério de louvor. Mas Deus sabia do meu coração puro e reto. Sabia que eu era um soldado dele e que ele não... Quando Deus nos chama, Deus nos capacita. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele nos usa e nos capacita. Ele nos dá a paz, nos dá a alegria. E Deus foi trabalhando, eu fui sentando no banco. Passei por várias agruras durante esse tempo, que depois eu vou contar no outro vídeo subsequente. Dos meus testemunhos pessoais, depois desse vídeo aqui. Esse vídeo é só contando sobre o meu galgar, né, no ministério de louvor, até para que você no meu canal não, o canal é de Deus, né, não posso toda a honra e toda a glória sejam dados a Deus, para que você saiba da minha origem, né, e comecei a ministrar e tal, e o orgulho começou a subir a cabeça, eu comecei a ministrar e várias outras coisas pessoais, são coisas pessoais minhas, e
eu comecei a me ufanar, comecei a me engrandecer, e Deus falou: baixa a tua bola, baixa a tua bolinha, que você não é nada, você é apenas um servo meu. E aí eu fiquei quase 12 anos longe. Em 2021, depois de passar por algumas agruras, que no próximo vídeo eu vou contar, eu voltei ao Ministério de Louvor. Voltei, entre aspas, né? Eu voltei, queria muito voltar, Deus colocou no meu coração, queria muito voltar no ministério, mas não era a hora, não era o momento. Eu fiz a audição na PIB, do Recreio, do pastor Vander Gomes, e eu passei na audição, e aí eu só fiquei um dia no back vocal, porque eu não queria voltar como ministro de louvor, até porque é uma nova igreja, né? Você tem que ir frutificando. Eu fiquei um dia, eu estava muito inchado, em detrimento do meu coração, que eu tive um problema de coração, que eu vou contar no outro vídeo. Eu fiquei um dia, né? Um dia. E depois, logo na semana seguinte, eu me internei com devido problema de coração. Mas eu posso dizer que eu participei do Ministério de Louvor da PIB de Madureira, né? A PIB de Madureira, PIB do Recreio. E hoje, para a glória de Deus, Deus tem feito maravilhas na minha vida. A glória é somente de Deus, não é minha. Deus tem feito muitas coisas na minha vida maravilhosas que eu fico assim, sem saber, sem como agradecer. E agora eu tenho voltado efetivo ao Ministério de Louvor depois de 12 anos longe. Que doía meu coração. Eu sentia muita dor de estar longe do Ministério de Louvor, que é o meu ministério, que é o dom que Deus me deu. E, para a glória de Deus, agora nós nos batizamos lá na PIB do Recreio. Foi um período, desde 2019, muito ímpar, ouvindo a palavra de Deus, absorvendo, e a palavra do pastor Vander Gomes maravilhosa, uma palavra exultante, uma palavra edificante. E lá, agora nós estamos aqui, onde nós fomos apresentados a nossa família madureirense, né? E porque estava muito oneroso, e nós viemos para cá até para poder frutificar, né, perto da minha casa. E agora nós somos membros efetivos da PIB de Madureira, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E agora eu estou adentrando o Ministério de Louvor com calma, com tranquilidade, com sabedoria, agregando, querendo somar e não dividir. E eu estou voltando aos pouquinhos, né? Deus ter me dado a honra, e eu vou participar agora de um coral. Agora eu estou participando de 2 corais que Deus me deu a oportunidade de participar, com feras, gente, irmãos em Cristo de muita valia, e Deus tem me dado a oportunidade de voltar ao Ministério de Louvor, que eu fiquei por 12 anos longe, porque Deus estava tratando na minha vida. Então, se você está passando por isso, se você está passando por esse hiato, né, por essa separação, que Deus está reservando um tempo para você, às vezes a gente fica bastante ansioso, né, porque a gente quer estar ali no meio, quer estar, mas a hora vai chegar, a hora chega, a bonança sempre chega. A tempestade vai passar, mas a bonança vai chegar. Então esse foi a minha trajetória, né, de ministerial. Não é nada exultante, não é nada assim que eu possa falar com Deus, né? Mas foi um momento muito ímpar, né, na minha vida.
desde que a minha irmã Osana profetizou que eu ia frutificar no ministério, e fui coral, sonovox, back vocal, ministração de louvor, aí depois veio a exaltação do homem. Deus, ó, baixa a tua bola, você não é nada. Deus me talhou, eu fiquei 12 anos longe, depois voltei pro coral, Deus queria tratar comigo de novo na internação, e agora Deus tem me dado a honra. Eu não sei daqui para frente o que Deus vai fazer na minha vida. Só posso falar que Deus tem feito muitas coisas grandes. E com a minha humildade, com a minha inteireza de coração, Deus ele é fiel. E Deus tem feito maravilhas na minha vida. Então, por mais que você esteja ansioso, por mais que você esteja com o coração contrito, triste, não fique triste não. Eu também fiquei assim. E Deus falou, Deus está contigo. Deus está contigo. Calma, calma. Então, essa mensagem que eu queria passar para você. Calma. Calma, porque Deus sabe os caminhos. Só Deus sabe os nossos caminhos. A gente pode fazer planos. O homem pode, diz a palavra de Deus, que o homem pode fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor. A gente não sabe os caminhos que a gente vai passar nessa vida. Por mais que a gente esteja ansioso, exacerbado, mas Deus diz, calma. Espera a tua hora. Amém? Que essa palavra possa te abençoado, que você possa... eu quis resumir até um pouco, porque são muitas histórias, pessoas ímpares que passaram pela minha vida, pessoas que, infelizmente, foram para o seio de Abraão, né, do back vocal, que eram pessoas sugênesis, eram pessoas ímpares, e várias pessoas aí no meio dessa batalha da seara de Jesus partiram para o seio do Senhor. E a gente que fica, né, a gente tem que dar continuidade. Mas uma coisa que eu sempre me inspirei é obedecer às lideranças e honrar as lideranças. Todos aqueles que eram meus líderes eu sempre honrei. A obediência a Deus e a batuta sobre as lideranças. Se for colocado uma pessoa ali na liderança, é porque é de Deus. Nós temos que obedecer. Então obedeça as lideranças, seja obediente a Deus. Tá bom? Então essa foi a minha trajetória ministerial, né? E que a minha trajetória possa iluminar os seus olhos, possa dar um up, um incentivo para que você volte. Se você já ministrou, se você tem um ministério em qualquer lugar da seara de Deus, que Deus possa usar a tua vida. Ore a Deus, fale com Deus e Deus vai te orientar. Mas primeiramente, calma. Tá bom? Jesus o abençoe. Tenha um dia, uma tarde ou uma noite excelente. Não sei o horário que você vai ver o meu vídeo. Aliás, o vídeo que Deus instruiu. Eu falo, meu, é que eu estou fazendo aqui, né? Mas é um vídeo de Deus para aqueles que vão ouvir. Né? Vai dar 30 minutos já. Então vou encerrar por aqui. Então que Deus te abençoe. Primeira, calma. Segunda, obediência. Deus sabe os melhores caminhos para a nossa vida. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã que está vendo e está observando a minha página no YouTube. Jorge Augusto da Silva, Cristão Feliz. Esse também é meu bio no Instagram. Quem quiser me seguir lá, me segue no Instagram. Vou recebê-lo de braços abertos.
Que Deus o abençoe. Fica na paz. A paz de Jesus.